Impossível falar dos anos 80 e não se lembrar do Testarossa, um carro que redefiniu os conceitos de luxo, conforto e segurança. Ele simplesmente gravou seu nome na história como um dos carros mais importantes da Ferrari. Seu design icônico com as maravilhosas grelhas laterais e o som do seu polêmico motor V12 de 180 graus entre as bancadas angariaram fãs mundo afora e por várias gerações. Hoje nós iremos destrinchar o que foi o Ferrari Testarossa. Eu sou Arthur e esse é o Auto Apex. Antes de começar o vídeo, queria dizer que falta muito pouco para o canal chegar aos 1000 inscritos. E gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal e bater essa marca até o fim do ano. Conto com você. Então vamos começar. O título desse capítulo não poderia ser mais adequado. Todos nós sabemos que Enzo Ferrari era um apaixonado pelas pistas e, portanto, pela performance. Seus carros tinham a linhagem das corridas da época. Mas por volta dos anos 70, os fãs e compradores da marca acreditavam que os carros da Ferrari estavam perdendo sua essência, por conta dos modelos mais recentes da marca. O belíssimo Ferrari 208 GTB era produzido com um motor V8, por exemplo, com uma potência considerada baixa para os padrões da marca, apenas 155 cavalos. Isso realmente era incomum, já que a marca, além de só utilizar os motores V12, também era conhecida pela alta potência. Já no modelo Ferrari 512BB, a marca italiana cometeu alguns erros de desenvolvimento que tornavam um calvário dirigir o modelo, porque a cabine do carro esquentava muito. Isso sem falar no Ferrari Mondial, que, pasmem, era um carro familiar com configuração 2+2. Dá para acreditar em uma Ferrari com o intuito de ser um carro familiar? Dá para entender o porquê das pessoas estarem dizendo aquilo da marca, que estava perdendo a essência. Diante dessa situação, a Ferrari prometeu um basta e estabeleceu alguns requisitos obrigatórios para o seu próximo carro. Ele teria que ser um V12, que era um motor de mais sucesso, teria que haver bastante luxo e conforto, e teria que ser um carro de ótimo desempenho para reaver a identidade da marca. Enzo Ferrari convocou alguns de seus projetistas e também da renomada Pininfarina para começar o desenvolvimento do sucessor do 512BB, já em 1979. Ao todo foram construídos 30 protótipos, todos com os mais novíssimos motor F113A. A maioria desses protótipos foram construídos para testar partes mecânicas e eletrônicas do carro, utilizando como base o chassi tubular do Ferrari 512BB, só que alongado e depois de muitas horas de túnel de vento, acabamentos e, é claro, o conserto de vários erros do seu antecessor. O mais novo carro da Ferrari era concebido e apresentado a um seleto grupo de jornalistas em Imola, e posteriormente foi apresentado ao mundo em 1984, sem saber que se tornaria uma lenda automotiva décadas depois. O que dizer desse design do Testarossa? Belíssimo e magnífico, esses são alguns dos adjetivos que podemos atribuir ao lindo desenho da Pininfarina. Independente do ângulo em que olhamos, esse carro é bonito. Há uma clara mistura entre as linhas retas e curvas que nesse caso foram perfeitamente harmonizadas. Mas vamos olhar um pouco mais de perto e dar destaque às linhas que realmente brilham nesse carro e que o tornam um Testarossa. Percebam que só olhando pelas fotos já se percebe o quanto essa frente é longa e baixa. Quando visto de perfil, observa-se a fluidez dessa área frontal e o quanto ela é suave até o início do para-brisa, que também está em um ângulo baixíssimo considerando os padrões que estamos acostumados. Também vale ressaltar a caída brusca da parte traseira, que inicialmente era suave, e acaba de forma repentina na parte traseira do carro. Na frente do Testarossa, as linhas dos faróis escamoteáveis compõem a identidade visual do carro, ainda mais quando estavam funcionando. Simplesmente uma maravilha. Já que estamos falando da frente, imagino que muitos não tenham percebido o fato de que há somente um espelho retrovisor no carro. Essa simetria não é um erro, se é o que você está pensando. Foi algo feito de propósito para otimizar a aerodinâmica do carro, já prejudicada pelos maravilhosos faróis escamoteáveis quando estavam funcionando. É claro que não podemos deixar de citar
a maior característica desse carro, as lendárias entradas de ar laterais. Essas aberturas foram a solução que a Ferrari encontrou para o problema do aquecimento do seu antecessor. Mas, de acordo com a legislação americana da época, esse tipo de entrada não poderia existir sem a proteção adequada. Foi assim, então, que nasceram as grades e as aletas nas laterais do carro. Falando um pouco da traseira, não há nada mais belo que essa parte de trás, meio quadrada desse carro. Era a primeira vez que a Ferrari abandonaria os tradicionais faróis redondos e colocaria esses quadrados que se tornam a marca registrada do Testarossa. Os mesmos estão camuflados por essa maravilhosa grelha que abrange toda a traseira do modelo italiano. A cereja do bolo é o escape quádruplo, é claro. Imagine que esses sejam os microfones necessários para dar voz ao belíssimo cantor embaixo do capô. Resumindo rapidamente o interior, não há nada para citar a não ser luxo e couro. O interior do Testarossa se destacava pelo couro e pelo conforto que os ocupantes tinham. Destaque para os comandos do carro que se encontravam no console central e o lindo câmbio no estilo grelha. A clara intenção do carro era de ser um esportivo confortável para você usar o carro no dia a dia. Prova disso era a sua direção muito dócil, que era resultado dos acertos de suspensão do Testarossa, que contava com o impressionante fato de todos os cantos do carro terem a suspensão duplo A e barras anti-rolagem. Também havia a distribuição de 40% do peso na dianteira e a sua embreagem macia e confortável. Eu acho mesmo que Enzo Ferrari estava tentando evitar a criação de mais uma concorrência além da Lamborghini. Eu entendi a referência. Fato é que o Testarossa vinha para cumprir com maestria a sua missão de ser um carro de alta performance, confortável e que dava para ser usado no dia a dia. Um belíssimo GT. Agora vamos falar daquele que dá o nome ao Testarossa, e talvez a parte mais polêmica desse carro, o motor V12 de 180 graus. Primeiro, vamos tirar o elefante da sala. O F-113 é um motor boxer ou motor V12? Na verdade, se formos levar ao pé da letra, ele é um pouco dos dois, mas há um detalhe que faz toda a diferença. Para quem não sabe, o motor boxer é aquele que os pistões estão dispostos a 180 graus entre si, ou seja, contrapostos. Mas se nós analisarmos o virabrequim do F-113, percebemos que os pistões opostos compartilham o mesmo moente, o que de fato é uma configuração de um motor V12. Então sim, tecnicamente correto é dizer que o F-113 é um V12 de 180 graus entre as bancadas. Agora que tiramos a dúvida de muitas pessoas, vamos falar um pouquinho de algumas características desse powertrain. O F-113 ficou amplamente conhecido pelo seu pleno vermelho e por ele dar o nome ao carro, mas também por ser um motor temperamental e consideravelmente difícil de ser ajustado. Parte dessa fama é consequente da injeção eletromecânica K-Jetronic da Bosch, considerado um terror por muitos mecânicos mundo afora, ainda mais no caso da Testarossa, que era um para cada bancada. A verdade é que a tecnologia eletrônica em motores estava engateando naquela época, e essa injeção, aliada com as várias sondas lambda e sensores de temperatura dos gases de escapamento, tornavam a vida de muitos mecânicos um inferno. Falando assim, parece que o V12 em questão era só desgraça. Mas não. Ele tem 4,9 litros e, quando ajustado corretamente, ele poderia funcionar perfeitamente bem e de forma confiável, além de poder produzir impressionantes 390 cavalos para sua época. O motor também se destacava por estar bem em cima da sua transmissão. Essa aqui também era alvo frequente de manutenção por conta da fadiga de materiais. O real consenso é de que o F-113A não era o melhor dos motores para se trabalhar ou ajustar, mas ele também entregava o que prometia, e não deixava nada a desejar para nenhum concorrente. Claro que nesse caso, quando digo concorrente, me refiro a Countach. Há inclusive quem considere o Testarossa melhor que o Countach, mas é importante falar que quando o modelo da Ferrari foi lançado, a plataforma do Countach já tinha mais de 10 anos, então já era defasado em alguns pontos.
Após 4 anos do lançamento do primeiro modelo, e apenas 2 anos depois do início das vendas, a Ferrari já começou a estudar a versão sucessora do Testarossa. Com o desenvolvimento de 22 protótipos do projeto denominado de F-110EB, a Ferrari resolveu dar mais prioridade ao mercado americano. Prova disso foi que desses 22 protótipos, 18 eram para estudar o modelo na versão americana. Além disso, para rejuvenescer o modelo, a Ferrari deu linhas um pouco mais arredondadas e os faróis de milha saíram da grade dianteira e ganharam espaço só deles. As rodas também foram redesenhadas com o objetivo de parecerem maiores. Nascia ali o Ferrari 512 TR, em janeiro de 1992. Ele tinha o mesmo motor da primeira versão, só que agora ele foi preparado para, ao invés de gerar 390 cavalos, gerar 430 cavalos de potência. Grande parte desse ganho é por conta de algumas modificações. A Ferrari atualizou os coletores de admissão e também de escapamento, o motor também ganhou novas válvulas, uma nova taxa de compressão e, no lugar da injeção K-Jetronic, entrava em cena a injeção Motronic 2.7, também da Bosch. O novo modelo era claramente mais bem acabado, inclusive chegou a sair algumas versões com freios ABS, que até podiam ser desligados por um botão. Essas versões tinham inscrição Testarossa no capô traseiro. Mesmo com 2.295 unidades fabricadas e vendidas, era fato que a base do Testarossa estava ficando para trás. Então a Ferrari viu-se obrigada, mais uma vez, a dar novos ares ao cabelo ruivo de Maranello. E na humilde opinião do contador de história que vos fala, a Ferrari errou feio nesse próximo passo. O Ferrari 512 Modificata foi lançado em 1994, e a Ferrari manteve o interior do seu modelo inalterado, mas trocou o motor para o F-113G, que tinha um incremento de 12 cavalos. A velocidade máxima agora passava para 315 km por hora. Mas o que ela pouco fez no motor e nada fez no interior, compensou no desenho do carro. E velho, que pariu, meu irmão. Que carro feio do caralho. Alguém me explica o que a Ferrari tentou fazer aqui? Eu simplesmente acho esse carro desarmonizado de todo ângulo que eu olho, todo distante e desengonçado. Mas vou tentar explicar um pouco desse patinho feio. Saíam de cena os faróis escamoteáveis e entravam os faróis fixos. Os faróis quadrados também saíram de cena, que eram a marca registrada do Testarossa, e voltaram os faróis quádruplos da Ferrari. E também havia o fato de que a grade dianteira era claramente inspirada na F355, recentemente lançada pela Ferrari. O design do carro foi totalmente arredondado, com exceção da traseira, que permanecia mais quadrada. Isso fazia com que ela destoasse completamente do restante do carro. Sei lá, véi, parece que esse desenho não conversa consigo mesmo. Foram produzidos apenas 500 exemplares desse patinho feio, se sagrando a versão mais rara do Testarossa, que foi produzido somente entre 1995 e 96. Me diz aí se você acha essa versão bonita, porque eu sinceramente não lembro de achar uma Ferrari tão feia quanto essa. Assim como citei no vídeo do Contact, as aparições dele nas telas, não posso deixar de fazer o mesmo com o Testarossa. O modelo também apareceu no filme O Lobo de Wall Street, na cor branca, diga-se de passagem, uma configuração muito bonita. E é claro que a aparição mais famosa é na série Miami Vice, também na cor branca e na primeira versão. Reza a lenda que após Enzo Ferrari saber que a produção estava usando uma réplica do Ferrari Daytona Spider, ele ficou pistola da vida e obrigou a produção a comprar o mais novo modelo da Ferrari. Simplesmente Enzo praticando a arte de ser um Enzo. O modelo do Testarossa com certeza é um dos modelos da Ferrari mais icônicos. Eu diria que só não é mais adorado do que a F40. A história dela é baseada no sucesso, no fato de prometer algo e entregar. Claro que ela teve um obstáculo ali e aqui, mas foram esses pequenos detalhes que com certeza o fez de uma lenda. Senhoras e senhores, esse é o Ferrari Testarossa. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de agradecê-lo. É simplesmente uma grande satisfação trazer uma história dessas aqui para o canal e contá-la para você. Se você curte o conteúdo aqui do canal, não deixe de dar o gostei aqui no vídeo e o seu comentário. No momento da escrita desse roteiro, faltam 110 inscritos para chegar em 1000 inscritos. Isso é algo que eu gostaria muito que acontecesse até o final do ano. Então, por favor,
considere se inscrever no canal. Não custa absolutamente nada e ainda você me ajuda a levar essas histórias para mais pessoas. Mas enfim, eu sou Arthur e te vejo na linha de chegada.